Boa tarde a todos. Meu nome é Gislaine. Eu inicialmente gostaria de pedir desculpa pelo esse pequeno atraso aí. Eu sou engenheira agrimensora, formada pela Universidade Federal de Viçosa, onde lá também eu fiz o meu doutorado em engenharia agrícola, com ênfase em agricultura de precisão. Desde 2009 eu sou professora do Instituto Federal Minas Gerais, campus Bambuí, e ano passado eu ingressei no programa de pós-graduação em produção vegetal dessa universidade, em convênio com parceria com o nosso Instituto Federal através do programa DINTER. O meu orientador é o professor André Medeiros de Andrade e o meu co-orientador é o professor Anderson Barbosa Evaristo, ambos lá do campus Junaí. Eles estão me orientando nesse trabalho inicialmente intitulado como Planetscope para estimativa da produtividade da densidade de semeadura da cultura do feijão, submetido à semeadura à taxa variável, onde esse projeto iniciou-se com o trabalho do professor Anderson em 2018, com a coleta de dados desses dados agronômicos no campo, e esse trabalho está tendo continuidade comigo, utilizando esses dados que o professor Anderson e sua equipe coletou, para poder estimar, por meio de ferramentas de geoprocessamento, a produtividade e a densidade de semeadura. Então, o roteiro da minha apresentação ficou com a introdução, com a problematização do meu trabalho, chegando nos objetivos, os materiais e os métodos que eu vou utilizar, os resultados que esperamos encontrar com esse trabalho, o que eu vou gastar para a realização desse trabalho e o tempo. Bom, no Brasil, o feijão é o componente básico aí da dieta alimentar da população brasileira, sendo muito rico em proteína e ferro, e o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores do mundo dessa leguminosa. Em 2019, ele ocupou a posição como terceiro maior produtor dessa leguminosa no mundo e o segundo maior consumidor dela. O cultivo dela pode ocorrer durante o ano todo e ela é produzida em quase todo o território brasileiro, aí, se destacando o estado do Paraná como o maior produtor e Minas Gerais, que ocupa a segunda posição aí como o maior produtor dessa leguminosa. Porém, nos últimos anos, ela vem perdendo espaço aí, principalmente para a cultura da soja, que se tornou mais atrativa comercialmente do que o feijão. O que comprova nesse gráfico aqui. Se a gente comparar o ano de 2005 com 2020, a área plantada com feijão no Brasil, ela teve uma queda aí de 29%. Porém, a produção se manteve praticamente constante e a produtividade teve um acréscimo aí de 27%. Afunilando esses dados para a região de Minas Gerais, a segunda maior produtora do Brasil, isso não é diferente, né? Na região aqui de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, a produtividade também caiu, a produção, a área plantada caiu 24%, a produção também se manteve constante e a produtividade aí teve um acréscimo de 26%. Porém, se a gente comparar a média da produtividade do Brasil com a de Minas Gerais acaba sendo uma média muito superior que a média nacional. E se compararmos ainda as regiões de Minas Gerais, se observar nesse mapa, a região noroeste aqui de Minas Gerais, ela se destaca como uma grande produtora de feijão no estado de Minas Gerais e no Brasil. Dando destaque aí para a cidade de Junaí, que em 2019 ocupou como segundo maior produtor do estado de Minas Gerais. Se vocês observar também a produtividade de Junaí chega a ser bem maior que a do estado, média do estado de Minas Gerais, e também bem maior do que a média nacional. Isso se deve principalmente ao investimento em melhoramento genético, né, com cultivares mais resistentes, o incentivo nessa região com o uso de tecnologias, principalmente da irrigação, e o uso também das ferramentas de agricultura de precisão.
que fez com que essa produtividade nessa região pudesse ser bem maior do que dos demais estados. A cidade de Unai também se destaca como a cidade que mais investe em irrigação, principalmente do tipo pivô central. Acho que já até foi dito isso aqui em outras apresentações. Dentro, então, da agricultura de precisão, né, falando um pouco mais da agricultura de precisão como uma ferramenta que ajuda no alcance de alta produtividade, ela acaba sendo um conjunto de ferramentas e tecnologias que podem ser aplicadas na gestão da lavoura de forma diferenciada, né? O uso de tecnologias como sensoriamento remoto, GPS de alta precisão, principalmente com correção em tempo real, que possibilita, por exemplo, a aplicação da tecnologia à taxa variável, o investimento e a modernização das máquinas agrícolas no campo, isso tudo possibilitando uma coleta de dados que possa ser integrado num sistema, né, cada vez mais utilizados para poder tratar de forma intrínseca, né, a variabilidade presente nessa lavoura, visando sempre um maior retorno econômico e a redução do impacto ao meio ambiente. Bom, se a gente pensar, então, que os fatores que interferem na produtividade, ele pode ser medido, né, identificados, medidos e delimitados tanto no espaço como no tempo, medir essa variabilidade e tratar ela de forma diferenciada por meio de análise de dados e tomar de decisão com ferramenta, por exemplo, de geoestatística, eu posso utilizar, por exemplo, uma área que tem uma certa heterogeneidade, sendo heterogênea, eu posso dividir ela em áreas que eu posso tratar de forma homogênea. Ou seja, áreas que eu tenho um alto potencial produtivo, eu vou investir mais nessa tecnologia, nessa área, né, aplicando maior quantidade de fertilizante, maior quantidade de semente, por exemplo, do que áreas que eu tenho baixo potencial produtivo. Para isso, então, eu necessito da tecnologia de aplicação à taxa variável, que são máquinas acopladas do sistema de aplicação à taxa variável por meio de GPS, de correção em tempo real, e monitores que fazem a leitura, por exemplo, da quantidade de fertilizante que cada ponto daquele na área vai necessitar, ou de defensivo, ou até variando uma lâmina de irrigação, ou até variando a semeadura, a taxa de semente que eu vou utilizar naquela determinada área. Então, dentro dessas taxas, dentro dessa aplicação à taxa variável, uma das formas de obter uma alta produtividade aí é com a variação da quantidade de semente que eu posso aplicar dentro de uma área, né? Isso faria com que, além do aumento da produtividade, eu pudesse ter uma economia de semente, com isso visando a lucratividade aí, variando a taxa de semeadura de acordo com a condição de campo. Se a gente observar essa imagem aqui, essa imagem tem uma área, por exemplo, de alto potencial produtivo, médio potencial produtivo e baixo potencial produtivo. Que áreas com alto potencial produtivo, por exemplo, ela pode receber maior densidade populacional, e áreas com baixas densidade, potencial produtivo podem receber uma quantidade de semente menor e também uma quantidade de fertilizante, e isso aí ia causar uma economia aí, e o aumento da produtividade em áreas, por exemplo, que têm maior produtividade. Porém, no Brasil, a semeadura à taxa variável ainda é considerada um pouco recente. O primeiro trabalho desenvolvido com semeadura à taxa variável no Brasil foi em 2006, feito pelo professor Molim, da Exalc. O professor Molim, para quem trabalha com agricultura de precisão, aí é uma referência. Então, ele foi o primeiro indício de usar uma semeadora adubadora, onde ele variou a taxa de semeadura na cultura do milho e a taxa de fertilizante para identificar se isso interferia na produtividade dessa cultura. Porém, ele cita algumas dificuldades ainda de trabalhar com essa
essa semeadura a taxa variável aqui no Brasil. A primeira delas seria, por exemplo, os equipamentos, né, que seriam semeadoras, adubadoras, aí, com a tecnologia de aplicação à taxa variável, né, que ainda esse equipamento ainda tem um alto custo de aquisição aqui no Brasil. A segunda seria a definição de população ideal de plantas. Dentro da agricultura de precisão, uma das formas de se fazer isso é usando as unidades de gestão que a gente conhece como UGD. Antigamente se falava em zona de manejo, né? Hoje o mais comum é se falar em unidade de gestão diferenciada. O que essas unidades de gestão diferenciadas fazem? Dentro de uma área que eu sei que tem uma variabilidade, eu vou dividir essa área em áreas que tenham características parecidas, para elas serem tratadas de formas iguais. Porém, para se construir essas unidades de gestão diferenciadas, para quem trabalha com agricultura de precisão, eu não posso usar apenas um fator, uma medição de fator. Seriam vários fatores que fazem que eu tome essa decisão em relação à construção dessas unidades de gestão diferenciadas. E então, quem trabalha com elas são pessoas que já trabalham com agricultura de precisão de uma forma mais madura, com um banco de dados muito grande e histórico da sua área para definição dessas unidades de gestão diferenciada. Uma outra forma de se fazer isso poderia ser com base na característica do local e do solo que eu trabalho, né, que eu estou trabalhando. Poderia ser por meio da medição, né, da levantamento da elevação do terreno, por meio da condutividade elétrica do solo, que tem uma correlação tanto com as propriedades físicas do solo, quanto a umidade, e com base na reflectância do solo, que seria por meio de técnicas de sensoriamento remoto. No meu trabalho, então, foi utilizada a condutividade elétrica para gerar essas taxas de semeadura, mas eu vou investigar se é possível fazer isso por meio de sensoriamento remoto. Bom, o sensoriamento remoto, então, quem trabalha com agricultura de precisão, um dos anseios, então, é conseguir de forma rápida e precisa aí a estimativa da produtividade e, por que não, a definição dessa taxa de semeadura ideal para uma área de forma rápida e precisa, né? O sensoriamento remoto, então, nada mais é que um conjunto de técnicas que a gente pode utilizar para obter informações de um objeto sem que a gente tenha contato direto com ele. Então, como é que funciona isso? Aí, de forma bem resumida, porque eu acho que já foi falado isso aqui outras vezes, né? Então, a energia emitida pelo Sol, ela incide sobre a superfície da Terra, sobre o alvo que eu estou imaginando, né? E essa energia, ela tem três caminhos, ela pode ser absorvida, transmitida ou refletida. Essa energia que é refletida, ela é captada pelos satélites e pelos seus sensores, né, em diferentes comprimentos de onda do espectro elétrico. O que seriam esses índices de vegetação? Seria uma combinação da resposta espectral, por exemplo, em várias faixas do espectro eletromagnético, né, para obter essa relação com o vigor vegetativo da cultura. Depois de obter essas informações, o analista vai tomar a decisão por meio de ferramentas, por exemplo, geoestatística, gerando um mapa de prescrição da área em cima daquele atributo que ele julga necessário ou que ele julga que está interferindo em relação à produtividade, que se trabalhar ele de forma diferenciada, ele possa fazer com que ele alcance produtividades maiores. Então, dentre as plataformas que são utilizadas na coleta de dados de sensoriamento remoto, a que mais provém dados aí são as plataformas orbitais. Ela teve início com o Landsat, né, em 1972, e depois ele foi renomeado como Landsat em 1975. O Landsat ele é fabricado, lançado e monitorado pela NASA, né, e ele já está na sua versão 8, com possibilidade de lançar em 2021 até a versão 9. Aí. Com o avanço, então, dessa tecnologia, né, e
com a necessidade de dados cada vez mais, com resolução espacial maior, resolução temporal maior também, e dados mais precisos. Muito caras, né? E aí, no século XXI, dois pesquisadores e professores de universidades dos Estados Unidos, eles proporam a construção de satélites que pudesse caber na palma de uma mão, né? Com o objetivo de baratear essas missões. A eles deram o nome de CubeSats. E esses CubeSats, uma das características deles são satélites que chegam a ter arestas aí de 10, estourando até 30 centímetros, com peso variando aí de 1 até 10 quilos aí, né? Então, com o avanço dessa tecnologia no mercado geoespacial aí, começaram a surgir algumas empresas que constroem e operam esses pequenos satélites aí. Uma delas é a Planet, desculpe. Dentre os satélites que essa empresa constrói e lança e opera, estão 3 tipos aí, o RapidEye, o PlanetScope e o SkySat. O que que nos interessa aqui para o meu trabalho é o PlanetScope aí, que está dentro dessa constelação que eles denominam de constelação Dove, e ele é composto, essa constelação, de 190 satélites do PlanetScope. Onde a vantagem desses tipos de CubeSats é que eles provêm dados multiespectrais com altíssima resolução espacial. Para vocês terem ideia, esse SkySat aí chega à resolução submétrica, abaixo de 1 metro, então. E o PlanetScope, que é motivo do meu trabalho aqui também, ele chega com a resolução espacial de 3 metros e com revista diária. Então, a qualquer ponto da Terra aí eu vou ter imagens desse satélite todo dia. E com baixo custo em comparado a satélites, por exemplo, com essas mesmas características hoje no mercado. Se a gente comparar, então, do lado esquerdo da minha tela aí, eu tenho 2 satélites, que é o Landsat 8, que eu falei, e um que é o Sentinel, que é fabricado e monitorado também pela União Europeia. E do lado direito eu tenho o PlanetScope, né, o SkySat e o RapidEye. Mas uma comparação rápida que eu gostaria de fazer para vocês é que vocês observassem, por exemplo, a resolução espacial. Quando eu comparo o Landsat, por exemplo, com o PlanetScope, eu tenho uma resolução do PlanetScope diária e do Landsat a cada 16 dias. Ou seja, se eu quiser imagens da minha área com o Landsat, só de 16 em 16 dias eu vou ter essa imagem. Então, se eu precisar de uma imagem hoje e ele passou há 5 dias atrás, eu não tenho condições de ter essa imagem desse satélite. E era um dos anseios de quem trabalha com a agricultura, é você ter essa quantidade de dados cada vez mais diário da sua cultura, para você poder acompanhar como ela se dá, a evolução dela durante o seu cultivo, né? Outra coisa também é a resolução espacial. A resolução espacial, por exemplo, do Landsat, em comparado com o PlanetScope, chega a ser até 3 vezes menor, porque o Landsat, por exemplo, tem uma resolução de 30 metros, enquanto o PlanetScope tem uma resolução de 3 metros aí. Então, com esse número de dados aí do Planet, né, com a empresa Planet, principalmente do PlanetScope, eu consigo muito mais dados da minha área, né, e trabalhar de forma mais intrínseca aí do que com satélites tradicionais, como o Sentinel e o Landsat aí. Bom, como eu disse, né, anseio de quem trabalha com agricultura de precisão é estimar de forma rápida e precisa tanto uma taxa de semeadura como a produtividade, seria uma possibilidade muito boa, né, para quem trabalha com agricultura de precisão. Porém, no Brasil ainda, a estimativa de produtividade ela é realizada pelo IBGE por meio de questionários que acaba dificultando a análise da acurácia desses dados.
E essa estimativa poderia auxiliar principalmente na tomada de decisão quanto ao manejo, o planejamento logístico, a comercialização antecipada, né? E ainda dá uma noção sobre a expectativa de lucro sobre essa produção. Então, com isso, começaram a surgir trabalhos em 2016. Um dos primeiros trabalhos que surgiram foi esse aí, feito por Peralta e colaboradores, onde eles usaram o CubeSat, que foi o RapidEye também, da empresa Planet, para poder estimar o rendimento da cultura do milho por meio de índice de vegetação. E eles concluíram que esse satélite tem uma boa acurácia, né? E ele consegue, por meio de seus dados, né, que eles são fornecidos, gerar modelos por meio de índices que tem uma alta correlação com a produtividade medida no campo. Então, a necessidade de estudos para validar a eficiência na estimativa de parâmetros agronômicos de diversicultura ainda é necessário. Por exemplo, uma rápida pesquisa que eu fiz no periódico CAPES, onde eu coloco, primeiramente, somente o termo CubeSat, em 2000, e a partir de 2000, começa a surgir os primeiros trabalhos. É óbvio, porque, como eu disse lá atrás, foi no início do século XXI que esses CubeSats foram criados. E aí apareceram 709 trabalhos revisados aí com esse termo. Quando eu afunilo mais esse termo e coloco o PlanetScope, só começa a surgir em 2016 algum trabalho com esse termo PlanetScope, e isso reduz para 249 artigos. Quando ainda eu coloco o CubeSat, PlanetScope e previsão de rendimento, eu consigo aí, a partir de 2019, ter trabalhos com previsão de safra utilizando o PlanetScope. E quando eu coloco a cultura do feijão, isso já não aparece em nenhum trabalho. Ou seja, esse trabalho que eu vou desenvolver é um dos pioneiros para a estimativa da produtividade utilizando o PlanetScope na cultura do feijão. A relação, então, entre índice de vegetação e a produtividade, elas só são aplicáveis quando eu tenho uma cultura em foco. Como eu falei, existia trabalhos com PlanetScope, mas para outras culturas ao invés do feijão. E as condições do talhão em que ela está implantada e do tipo de dado sensorado naquele determinado momento da estação de crescimento. Então, o objetivo do meu trabalho foi estimar a produtividade e a densidade de semeadura da cultura do feijão, submetida à semeadura à taxa variável, por meio de índices espectrais de vegetação obtido por dados do satélite PlanetScope. Por meio dos índices de vegetação, então, eu vou desenvolver um modelo para estimar a produtividade e a densidade de semeadura e determinar quais índices espectrais dos quais eu vou avaliar melhor se ajustarão ao modelo para estimar a produtividade e a densidade de semeadura. E, após feito isso, eu vou avaliar o desempenho estatístico desse modelo, selecionado pela validação cruzada, com a produtividade e a densidade de plantas obtidas em campo. Dentro da minha metodologia, então, a área de estudo que eu vou trabalhar, como eu disse lá no início, né, a região noroeste de Minas Gerais é uma grande produtora de feijão, então nós vamos trabalhar com a cidade de Naí, que ocupa a segunda posição aí dentro da cidade segunda cidade que mais produz feijão dentro de Minas Gerais. O meu estudo foi feito, então, numa localidade chamada Chapada do Catingueiro, lá em Unaí, numa propriedade na qual ele disponibilizou os dados da cultura do feijão, num pivô central com 24 hectares, tá? Esse pivô já é um pivô mais antigo, tem em torno, eu acho, de 20 anos, na qual ele reveza o plantio de feijão, soja e milho. O clima dessa região é considerado subtropical úmido, pela classificação de Köppen, e com inverno frio e seco, e verão quente e úmido, aonde eu tenho temperatura aí variando de mínima de 13,3 graus em julho e máxima de 31,8 em fevereiro, com temperatura média anual aí de 24,3 graus centígrados. E a precipitação média anual de 1.411 milímetros aí, com a maior porcentagem dessa chuva ocorrendo entre novembro a março.
A cultura do feijão, então, que eu vou utilizar para o meu trabalho, será um feijão comum da cultivar BRS estilo. O plantio dela foi feito no dia 2 de abril de 2018, e para dividir, né, identificar essas classes de semeadura, a taxa de semeadura, a taxa variável que seria feita no plantio, foi utilizado um medidor de condutividade elétrica do tipo Veris, né? Então, esse equipamento aí é acoplado a um trator, na qual ele tem um GPS que faz, esse equipamento faz além da medição da condutividade elétrica, ele georreferencia os pontos dessa medição no campo. Após feito isso, o analista em agricultura de precisão da empresa, ele gerou um mapa de semeadura a taxa variável para a empresa, né, que ia ser feito o plantio. Nós fomos, né, a equipe do professor Anderson foi e dividiu essa recomendação em 4 classes de semeaduras diferentes, onde a semeadura mínima foi de 194 mil plantas por hectare e a máxima aí de 308 mil plantas por hectare. Tá? Só uma curiosidade, a literatura sugere em torno de 200 mil plantas por hectare, então só para a gente ter uma noção aí dessa variação. Depois de feito isso, em cima desse mapa de classe, a gente identificou 6 pontos, 24 pontos dentro dos 24 hectares, de forma aleatória, aonde pudesse ter 6 pontos a cada classe de semeadura. Se a gente der um zoom aí em cada ponto, na hora da coleta dos dados para a estimativa da produtividade, foi selecionada em cada ponto desse uma área de 2 metros quadrados, onde tem um comprimento de 2 metros linear no sentido da linha de plantio, e entre linhas em torno de 1 metro aí, tá? Onde contemplasse duas linhas a cada área que eu analisei, que nós analisamos lá. Então, para fazer a estimativa da produtividade, então, dentro desses 2 metros quadrados, foram selecionados 5 plantas de forma aleatória. Dessas 5 plantas foram retiradas 10 vagens, e dessas 10 vagens foi medido o número de grãos por vagem, pesado da unidade, feita a massa de 100 grãos, e depois a estimativa da produtividade. Já as imagens do PlanetScope, a empresa Planet disponibiliza 2 tipos de imagem para o usuário, onde um é denominado Energy Basic Scene, mas ela é uma imagem mais básica, mais bruta, sem nenhum processamento inicial, e essa que eu estou usando é uma Energy Orthoscene, que seria uma imagem com um pré-processamento mais avançado. Por exemplo, ela já vem orto-retificada e com a reflectância a nível de superfície, né, que é o que interessa para quem trabalha com índice de vegetação. Então, com esse nível de processamento 3BI que eu estou utilizando, no programa eu selecionei imagens que não tivessem interferência de nuvens, onde desde a data do dia 2 de abril até dia 2 de julho, esses pontos que estão aí em azul são a quantidade de imagens que eu obtive totalmente sem interferência de nuvens, tá? De 90 dias, então, entre a data de plantio até a data de colheita, eu consegui aí 46 imagens sem interferência de nuvens, o que dá uma cobertura de 51% do total de dias aí, desde a data de plantio até a data de colheita. Se a gente olhar, por exemplo, em relação à fase fenológica e dividir essas imagens em função das fases fenológicas, os únicos dias que eu não consegui imagem foi na fase V1 e V2. Porém, alguns trabalhos já realizados em soja para estimativa de produtividade indica que a fase mais importante nessa estimativa seria a fase que antecede aí a fase reprodutiva. Então, se a gente observar nessa figura aí, a data que antecede essa fase reprodutiva aí seria a fase aí V4 até a R5, aí, onde eu tenho uma boa disponibilidade de imagem. Porém, mesmo que as imagens que compõem, né, a série temporal aí, sejam obtidas de uma mesma constelação, da constelação de satélite, elas
elas podem não estar alinhadas, porque, como eu disse, elas já vêm com esse georreferenciamento pronto nas imagens, e elas podem não estar alinhadas uma com as outras. Então, é necessário conferir se esse alinhamento está certo, né, para que eu possa acompanhar como essa cultura vai evoluir pixel a pixel e comparar uma imagem com a outra, né? A mesma forma também que eu tenho que comparar se a geolocalização dela está correta com uma imagem ou outra, essas imagens são obtidas em dias diferentes, o que faz com que pode causar uma variação radiométrica entre essas imagens aí. E se há variação radiométrica por conta do dia que elas são coletadas, que são dias diferentes, eu preciso fazer uma normalização radiométrica antes que eu extraia a informação em relação ao vigor vegetativo da cultura por meio desses índices de vegetação. Então, esse corregistro aí, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para quem não é da área de geoprocessamento, seria eu alinhar minhas imagens, então, espacialmente, né, da minha série temporal, para que eu possa acompanhar como é que esses pixels mudam com o tempo. Se vocês observar uma imagem e outra aí, da mesmo nível de processamento que eu adquiri do Planet, elas estão um pouquinho desalinhadas. Se vocês observar nesse quadrado amarelo aí, que é uma estrada, né, você vê que eles estão um pouco deslocados. Então, é preciso fazer esse corregistro para que eles fiquem totalmente alinhados e eu posso comparar essas imagens uma com as outras em datas diferentes. Para isso, então, eu vou utilizar um trabalho desenvolvido por Scheffler e colaboradores em 2017, que, visto a necessidade dessa criação, dessa evolução desses CubeSat e as diferentes aplicabilidades dele no monitoramento, seja agrícola, né, seja ambiental, eles viram a necessidade de criar um algoritmo que pudesse fazer esse corregistro de forma automática, para dados provenientes de muitos sensores e de diferentes datas. Isso poderia ser feito num SIG, de forma, que eu falo manual, entre aspas, assim, utilizando um SIG, comparando uma imagem par a par. Mas como a gente está falando em agricultura de precisão, né, já se falou que em agricultura 4.0, e cada vez mais quando a gente pensa nesse tipo de tecnologia, a gente se depara com dados com volumes cada vez maiores. Então, esse trabalho meu aí, eu tenho buscado diferentes metodologias para poder fazer esse pré-processamento dessas imagens, para que outros trabalhos futuros possam seguir essa metodologia minha como referência aí. Então, eu vou utilizar esse trabalho do chefe para fazer o corregistro, chama EROSIX, tá? E uma das vantagens dele é que ele é automático, ele é na linguagem de programação para quem trabalha com a computação é relativamente fácil, que é o Python. Ele é feito em código aberto, então eu posso ser usado livremente. A grande aplicabilidade para multissensores, grande aplicabilidade para dados de várias datas e rapidez e precisão na execução dessa tarefa. Bom, como é que ele trabalha, então? Então, eu tenho minhas 46 imagens lá, da minha série temporal, e aí eu vou indicar qual é a imagem de referência na qual todas as restantes serão alinhadas em função dela. Normalmente, essa referência é a primeira da minha série temporal, seria lá a imagem do dia 3 de abril, e as demais seriam alinhadas em função dela. Como é que ele trabalha, então? Ele identifica uma matriz de coordenadas XY na imagem de referência e pega e compara essa matriz da coordenada de referência com uma matriz de coordenadas da imagem alvo, com a mesma matriz de coordenadas da imagem alvo. E aí, se há diferença significativa, ele aplica o algoritmo para fazer a correção desse deslocamento, dessa pequena translação e desse deslocamento. Se não, ele pula o processo e considera que aquela imagem tem uma boa, foi feito um bom georreferenciamento nela, então ela está muito bem alinhada em relação à minha primeira. Agora, se na segunda imagem ele identifica um pequeno deslocamento e há diferença significativa, ele aplica o algoritmo com base no teorema de deslocamento de Fourier, não vou entrar nisso, que isso é detalhe de física, né? E ele vai fazendo isso até a minha última imagem, até a minha imagem 46, até que todas as imagens estejam alinhadas em relação à primeira.
Já na normalização radiométrica, então, depois que eu fiz o corregistro, eu já posso passar para a normalização radiométrica, na qual a função delas consiste em eu ajustar essas radiâncias contidas nas imagens que foram obtidas em datas diferentes para simular condições atmosféricas. Para cada data que foi obtida aquela imagem, teve uma condição atmosférica diferente, né? Então, eu tenho que normalizar esses dados para uma mesma condição atmosférica. Para isso, então, da mesma forma que eu fiz no corregistro, eu vou automatizar todo esse processo. Como eu disse, eu também poderia fazer isso num SIG, para a par com a imagem, mas eu teria que fazer isso 46 vezes diferente. Então, eu vou automatizar meu processo também, utilizando um trabalho de Kent, que propôs um algoritmo de detecção automática multivariada para dados provenientes de datas diferentes. Uma das vantagens também desse, é a mesma coisa, ele é automático, é feito na linguagem Python, eu posso implementar ele em um SIG, como o ArcGIS, como o QGIS, até o ENV. Eu posso utilizar, ele é de código aberto, então ele tem uma rapidez muito grande em relação, como eu disse, fazer isso para a par, utilizando um SIG, já uma ferramenta do SIG. E a precisão dele já foi validada por diferentes trabalhos, utilizando uma série temporal aí de diferentes satélites. Como é que ele trabalha, então? MED, em inglês, é detecção automática multivariada. Então, eu tenho uma série do PlanetScope, né, que são as 46 imagens, já foi corregistrada, e eu vou pegar uma imagem de referência. No meu trabalho, eu decidi utilizar um Landsat 8 como referência. Por que o Landsat 8? Porque o Landsat 8, como eu disse lá atrás, ele já está na sua versão 8. Então, ele já tem um sensor com radiometria consistente, onde a interferência de sinal-ruído já foi melhorado ao longo desses anos. Então, eu vou utilizar um Landsat no intervalo, vou escolher uma data, no intervalo entre 2 de abril até 2 de julho, onde não há interferência de nuvem, para ser como minha referência. Esse algoritmo, então, ele vai fazer uma detecção automática do PIF, no geoprocessamento PIF seria uma feição na Terra que não tem a sua radiometria variante ao longo do tempo, por exemplo, uma superfície de água, um solo exposto, uma floresta densa, um asfalto. Então, ele vai detectar tanto na imagem de referência como na imagem alfa, esses PIF. Ele vai gerar com esses PIF um modelo de regressão linear que vai permitir transformar a reflectância da imagem-alvo na mesma escala de reflectância da imagem de referência e vai ajustar todas as bandas da imagem do PlanetScope em relação às mesmas bandas da imagem do Landsat. Então, para extrair então, informação em função do vigor vegetativo da cultura, eu vou relacionar isso com os índices de vegetação. Para isso, então, eu vou utilizar 4 índices que eu escolhi aí junto com o meu orientador, né? Que será o NDVI, o SAV, o EVI e o GARI. O NDVI todo mundo já deve ter ouvido falar, que já foi falado outras vezes aqui, já deram explicações mais detalhadas sobre ele. Ele é um dos índices mais difundidos aí dentro do sensoriamento remoto, principalmente em análise da vegetação. O SAV é um índice utilizado para ajustar a presença de solo. E como eu estou trabalhando, então, com uma cultura anual, onde inicialmente eu tenho solo exposto, eu vou utilizar o SAV para minimizar a interferência do solo, então, na reflectância dessa cultura. Depois eu vou utilizar um índice de vegetação realçado, que é o EVI, para minimizar a interferência da atmosfera na reflectância aí dessa cultura. E depois eu vou utilizar o GARI, que é um índice que ele é mais sensível à clorofila do que o NDVI, tem um ponto de saturação também maior que o NDVI aí. Bom, depois então de calculados esses índices, eu vou, por meio de uma análise estatística multivariada, eu vou propor um modelo utilizando como variável independente, então, os índices de vegetação e como variável dependente a minha produtividade e a densidade de semeadura. Então, esse modelo, utilizando os índices de vegetação, terá que ser capaz de, por exemplo, estimar a produtividade e a densidade de semeadura desse meu experimento. E, para isso, para escolher qual é o modelo e a época ideal para a estimativa dessa produtividade e da densidade de semeadura, será gerada uma matriz de erro, né, onde os dados
eu vou dividir os dados desse conjunto de dados meus em dois, onde um será utilizado para gerar o modelo e o outro subconjunto, por exemplo, serão usados para testar o modelo. Aí, de posse dessa matriz, então, o modelo adotado será aquele que apresentar o menor erro aí. Os resultados que eu espero com esse trabalho é que eu possa desenvolver um método para estimar a produtividade e a densidade de semeadura da cultura do feijão, submetido à semeadura taxa variável para a região de Unai, e validar o uso desse CubeSat promissor aí, que é o PlanetScope, para estimativa da produtividade e densidade de semeadura da cultura do feijão. Para isso, então, financeiramente, eu vou ter que adquirir um notebook melhor, porque quem estava aí viu que o meu notebook demorou a reiniciar, ele já não está aguentando mais. Eu comprovei isso quando eu fui já na minha etapa de corregistro das minhas imagens. Então, eu vou ter que comprar um notebook melhorado, eu já procurei pessoas que me ajudam e, infelizmente, por conta do dólar, eu vou ter que pagar em torno de 6 mil aí. Então, esse ano ainda eu vou ter que fazer esse investimento. As imagens do PlanetScope, no nível de processamento que eu disse que eu iria usar, né, já georreferenciadas e com dados com reflectância a nível de superfície, elas são em torno de R$ 2.500 e R$ 2.900 cada imagem dessa. E eu vou utilizar 46 imagens, no qual vai dar um total de R$ 133.400. Porém, claro que se a gente fosse tirar do bolso da universidade esse dinheiro, esse trabalho seria inviável. O meu orientador, ele já tinha acesso a essas imagens de forma gratuita, por meio de um programa que a empresa Planet desenvolve, voltado para a área de educação e pesquisa, na qual ela incentiva que usuários de agricultura, usuários de sensoriamento remoto usem os dados deles para poder validar o uso desses satélites em diferentes áreas. Eu enviei também esse projeto para a Planet e eles financiaram, né? Eu também tenho acesso hoje a essas imagens de forma gratuita. Então, aí teve uma economia muito boa, porque senão esse trabalho seria inviável. Eu vou utilizar um SIG também de forma gratuita, onde eu não vou ter gasto com isso, e a etapa de campo, que foi a instalação do experimento para a coleta desses parâmetros agronômicos, eu não tive nem como falar quanto que foi gasto aqui, porque como é uma empresa particular, esses dados aí não nos foram fornecidos. O cronograma de tarefas minha, então, eu não pus 2019 porque foi um ano que eu destinei as minhas disciplinas e a discussão com o meu orientador em relação ao meu projeto. O meu projeto inicialmente teve que ser mudado, né, em viabilidade, aí eu tive que fazer outro, esse é o meu segundo projeto que eu escrevi. Então, no ano de 2020 eu continuei com muita revisão, porque como eu mostrei para vocês, muita coisa desse satélite é novo, então a parte de processamento dessas imagens ainda não tem uma metodologia definida, não tem uma metodologia consolidada, então eu tive que ler muito para poder chegar nessa metodologia de acordo, eu e o André fixamos essa metodologia com base em várias leituras que eu tive que fazer, e nós estamos nessa etapa aqui, onde ainda continuo lendo muito sobre ainda essas metodologias, porque de uma hora para outra surge alguma coisa nova aí, e eu já estou na parte de processamento desses dados todos aí, né? Então, o corregistro já foi realizado e estou agora na normalização desses dados para a extração dos índices. Eu acredito que em 2021 vai ser um ano que eu vou destinar já para, pelo menos, tentar publicar um artigo desse trabalho, já submeter um artigo, espero que a resposta seja rápida, para que em 2022 eu já consiga qualificar e defender, né, o meu trabalho. Era isso que eu tinha para mostrar. Eu queria agradecer e pedir desculpa inicialmente pelo probleminha técnico que deu aqui. Agradecer ao professor Anderson, que eu não sei se ele conseguiu participar da minha apresentação. Ele falou que ia fazer um esforço. Ao professor André, meu orientador, que tem me dado todo o apoio, mesmo à distância, nesse momento que nós estamos passando. E meus colegas do grupo de geotecnologia da universidade, aí, quem tiver curiosidade, aí está o site do nosso grupo de pesquisa, onde tem algumas coisas que a gente anda desenvolvendo lá. No mais, obrigada.